Agro Agora, um oferecimento AgroMT, Biovida, Roots Brasil e Grupo Queiroz. Elas têm ganhado cada vez mais representatividade no setor, voz e protagonismo. E apesar da presença das mulheres no agronegócio nos dias de hoje estar acontecendo cada vez mais através de uma sucessão planejada ou então por uma escolha de atuação, em muitos casos ela ainda acontece de maneira inesperada, após uma perda ou algum outro desafio. Apesar dessas sucessões que acontecem de maneira não planejada serem, na maioria das vezes, carregadas de muitos desafios, com mulheres formadas em áreas de atuação distintas, elas têm mostrado o quanto possuem flexibilidade, capacidade, sensibilidade, força e coragem para fazer do limão uma limonada e tornarem os seus negócios rurais cada vez mais inovadores, sustentáveis e produtivos. Olá, sejam bem-vindos ao Agro Agora e hoje nós vamos falar sobre mulheres na sucessão. Eu recebo a Michele Moraes, que é empresária e produtora rural, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela no agronegócio. Oi, Michele, tudo bem? É uma alegria receber você aqui no meu programa hoje. Muito prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes. Ainda existem muitas mulheres que têm uma história muito semelhante, né? Histórias que se conectam, como a minha, como a sua e outras mulheres. São mulheres que muitas vezes não foram preparadas para a sucessão familiar, que às vezes escolheram trilhar uma outra jornada, uma outra profissão, mas eu digo que o destino às vezes estava traçado, nos escolheu para o agronegócio, nós somos pegas de surpresa e acabamos precisando assumir essa atividade, né? Eu queria que você começasse contando um pouquinho de como foi para você, como você começou essa jornada dentro do agronegócio. Meu pai, ele começou no setor do agronegócio como vendedor de insumos agrícolas, muito novo, ele entrou na área comercial e depois ele se tornou empresário no setor e investiu numa fábrica de fertilizantes, comprou fazendas e tinha diversas atividades, só que ele sempre foi, não tinha sócio, então ele era um empreendedor nato e investiu no setor e como se diz, ele não pensava que a gente já fosse assumir assim tão cedo, né? Então, ele infelizmente veio a falecer há 15 anos atrás e Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acabei fazendo administração. Após o seu falecimento, eu fui assumir essa propriedade rural que fica em Brasilândia de Minas. Eu sou natural de Patos de Minas e essa fazenda hoje ela atua com atividades na pecuária de corte e também com reflorestamento com eucalipto. Fui aprender na marra mesmo, né, sem experiência nenhuma, não conhecia da parte técnica do setor. Hoje minha irmã fica no escritório e eu fico tanto no escritório quanto na propriedade rural. E eu acredito que, assim como eu, você também deve ter enfrentado vários desafios, mesmo tendo formado, como você falou, não é nada por acaso, na área de administração. Quais foram assim, os principais desafios que você encontrou, né, no seu caminho, lá no começo ou até hoje? Quais você identifica que são os principais desafios? O primeiro grande desafio foi entender do negócio. Então, assim, no momento que eu entrei na fazenda, e aí nunca tinha trabalhado com ele, não tive essa oportunidade, não entendia da parte técnica e muito menos de gestão, e aí o método tradicional dele, de fazer tudo, né, no bloquinho, andava só com um bloquinho assim dentro do bolso da camisa, então eu não tinha noção do que acontecia lá dentro da fazenda. Então, o primeiro grande desafio foi esse, de conhecer as informações, ter acesso a todas elas, entender, né, porque não basta ter informação ela precisa ser compreendida,
e fui buscar ajuda, assim. Então, acho que o grande desafio foi tomar conhecimento primeiro, depois foi conseguir reunir essas informações e fazer gestão, trazer essa visão empresarial como administradora, levar isso para dentro do campo. A questão de ser uma mulher, uma menina, isso não me atrapalhou. Se for me perguntar se é difícil, mas não foi algo que eu coloco como tão desafiador, porque eu vim fazendo, né, no dia a dia, sem me preocupar muito com a questão de ser mulher, de ser nova, porque a minha função e meu papel era dar continuidade no negócio. Nós, mulheres, temos muito essa questão do olhar, né, da sensibilidade, de olhar para as pessoas, de olhar, às vezes, para alguns setores dentro do negócio que, às vezes, os homens, eu falo que nós somos complementares, né? Às vezes os homens têm uma percepção, as mulheres têm outra, e eu sempre vejo, assim, nesses casos, as mulheres buscando muito conhecimento, trazendo muita inovação, e acho até por isso que tem crescido tanto, né? Lógico que as mulheres sempre estiveram no agro há muitos anos, mas tem ganhado cada vez mais voz, o protagonismo das mulheres tem crescido cada vez mais, e eu acho que esse é um dos motivos. Quais foram, assim, as principais inovações, as principais mudanças que você fez? Essa questão das mulheres, quanto mais elas perceberem que elas conseguem trazer realmente uma visão mais inovadora, mais detalhista para o negócio, porque né, que vem a somar junto com o homem, que o homem, de certa forma, ele está muito preocupado em produzir e, né, tocar o negócio para frente. A mulher tem mais essa sensibilidade de fazer uma gestão, de olhar para as pessoas, de organizar a empresa, de organizar os processos, de cuidar da estrutura, né, em si, das benfeitorias que estão instaladas. E, além disso, a questão da visão de inovação e da sustentabilidade do negócio. Até pode ser um olhar até materno, já pensando na sucessão tanto de um filho homem quanto de uma filha, né? Então, eu acho que vem mudando muito isso. Uma das coisas que eu vim trazendo para dentro da fazenda é tentar organizar os processos, as atividades em si, a descrição de cargo, ter um olhar muito mais voltado para pessoas. Então, esse ano, eu falei que meu lema de 2021 era pessoas. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito, muito amplo de um planejamento estratégico dentro da fazenda, coisas que eu já fazia em outros negócios nossos, né, mais do ramo industrial. E no planejamento estratégico, eu consegui reunir o tanto de inovações que a gente já estava trazendo, tanto na parte de maquinário, quanto na parte de controle individual do rebanho, de ter o controle, que a gente fala que é boi a boi, um controle bem preciso, de ter o histórico do rebanho dentro da fazenda, investir na parte eletrônica, além do brinco convencional, o bottom eletrônico do animal, investir na parte de suplementação estratégica, de imagens satélites de todas as áreas de pastagem, de floresta, para que a gente pudesse também olhar a fazenda do alto e ver a questão de suporte de animais, né, a taxa de lotação, tomar as decisões em termos de manejo, de rotação de pastagem. Então, assim, software de gestão, que hoje eu trabalho com 3 softwares diferentes, um mais voltado para o financeiro e econômico, e os controles de DRE e fluxo de caixa, o outro voltado mais para o rebanho em si, todo o histórico que a gente está construindo, e o outro voltado mais para as áreas de pastagem e floresta. Então, assim, lembrando aqui, esses são uma das inovações que eu venho trazendo para a propriedade rural, e é um caminho sem volta, né? Além de várias outras práticas de sustentabilidade, de preservação de recursos naturais, que é algo que a gente, já pensando nas futuras gerações,
que a gente quer, de fato, por ser uma empresa familiar, a gente quer longevidade, né? E o que você vê, Michele, para o futuro? Como que você vê o seu negócio daqui a alguns anos, né? Como você falou, já pensando nas próximas gerações, mas como você se vê daqui 5, daqui 10 anos? Quais são os seus planos? E o que você diria, né, para essas outras mulheres que às vezes estão assumindo o negócio agora, da maneira que você assumiu, ou talvez, espero que cada vez mais de uma maneira diferente da nossa, né? Mas de uma maneira, uma sucessão planejada, que eu falo que mesmo assim não é fácil, eu acho que toda sucessão tem os seus desafios, mas eu acredito que mais leve, né? Não de maneira tão brusca. Qual recado você deixa e o que você vê aí para o futuro? É que seja uma fazenda de vida longa, né, para as próximas gerações, mas que para a gente seguir esse caminho, a gente tem que cada vez mais estruturar a fazenda, organizar todos os processos, trazer boas práticas de sustentabilidade, tanto voltado para o social, para o ambiental e para a governança. A gente já trouxe isso para dentro dos nossos negócios, essa questão de ter construído um conselho de família mesmo, que a gente chama de conselho consultivo, e é exatamente por se tratar de um negócio familiar, eu acredito que as decisões de maneira mais compartilhada ficam muito mais organizadas, e o que eu deixo de recado para essas mulheres, para que realmente confiem no processo, confiem no seu potencial, se reconheçam como capacitadoras, né, como pessoas profissionais aí que podem desempenhar o seu papel com maestria. Tenham coragem, não tenham medo de fazer perguntas, de buscar ajuda, buscar conhecimento. A mulher tem muito essa vantagem de buscar o conhecimento, mas também não tem vergonha de pedir ajuda. Isso eu fiz muito e faço até hoje, ao longo da minha trajetória, de pedir conselhos para amigos, para profissionais, para consultorias. Então, isso ajuda muito a gente a tomar as decisões de maneira mais segura, né? E ter fé que tudo vai dando certo no final das contas, né? Michele, muito obrigada por ter compartilhado aí um pouco da sua história, da sua vivência, e que eu tenho certeza aí que vai contribuir também com quem estiver assistindo o nosso programa. Eu agradeço muito esse convite, a oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória. E caso precisem trocar alguma ideia, alguma coisa, as portas ficam sempre abertas. Estou aqui para a gente. Acho que quanto mais a gente compartilhar histórias, compartilhar as experiências, mais a gente cresce junto, né? Então, esse é o nosso papel aqui enquanto mulheres, uma se unir à outra, tá bom? Obrigada, viu? Assim como a história da Michele, nós temos muitas outras histórias inspiradoras no agronegócio. Você conhece alguma? Então mande para nós no Leia Agora e Adriane Steinmetz. Quem sabe a sua sugestão não é o tema do nosso próximo programa? E se você gostou desse conteúdo, eu te convido também a compartilhar com outras pessoas. Até o nosso próximo programa!